Olá! Existem muitas coisas que estão mencionadas na Bíblia, mas que hoje nós não temos como saber todos os detalhes. Coisas que só saberemos na eternidade. O que resta para nós é imaginar o que poderia ter acontecido. E uma das coisas que eu sempre tive e tenho curiosidade de saber é: o que foi que Jesus falou para os dois discípulos que estavam no caminho de Emaús? A Bíblia apenas diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as coisas a seu respeito. Não temos como saber o que foi dito, mas sabemos qual foi o resultado do que foi dito. E eles disseram um para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as Escrituras? O interessante aqui é que eles já conheciam as Escrituras, só que antes o coração deles estava triste e agora o coração deles ardia. O que é que fez a diferença? E aí eu te pergunto, quando você lê as Escrituras, o seu coração fica triste e desanimado ou ele arde? Você conhece esse objeto? Hoje em dia quase não se utiliza mais. Esse é um rolo de filme fotográfico. Com um rolo como esse, era possível registrar o incrível número de até 36 fotos. Era foto que não acabava mais. E além disso, você ainda precisava revelar esse filme depois. Não dava para fotografar e mostrar na mesma hora. Às vezes levava meses ou até anos para você finalmente poder ver a foto, porque como era relativamente caro tanto o filme quanto a revelação, somente as ocasiões especiais é que eram fotografadas. E por causa disso, um filme de 36 poses podia levar muito tempo para terminar. E depois de terminar, ainda podia levar mais algum tempo até que ele fosse finalmente revelado no papel. E a Bíblia, que no passado era escrita em rolos, nada mais é que um tipo de rolo fotográfico com milhares de fotos de Jesus. E assim como o rolo fotográfico registra a foto por meio da luz, o rolo bíblico foi iluminado pela luz celeste e agora precisamos revelar, entre aspas, para podermos ver fotos ampliadas e coloridas de Cristo. Infelizmente, algumas pessoas, quando vão revelar o rolo fotográfico bíblico, simplesmente param no negativo. O negativo é o primeiro processo da revelação fotográfica. É nesse ponto que a imagem é fixada no filme. Mas no negativo, as cores da foto estão invertidas, ou como o próprio nome diz, estão negativas. É até possível identificar uma pessoa em um negativo, mas ainda assim é uma foto negativa, uma foto contrária à realidade, uma foto que não traz alegria, uma foto que não faz arder o coração. E quantas fotos negativas de Jesus não existem por aí, não é mesmo? São fotos sem graça, que não fazem arder o coração, fotos que são simplesmente negativas. E na nossa caminhada de hoje nós vamos revelar algumas dessas fotos de Jesus. Fotos que na maioria das vezes passamos por cima porque estamos olhando apenas para o negativo. E a primeira foto que iremos revelar está na genealogia de Adão até Noé, que se encontra em Gênesis 5. Quantas vezes a gente não passou por cima desse capítulo, não é? Eu nunca tinha visto Cristo ali e por isso nunca dei muita importância. Mas aqui nós temos um dos retratos mais lindos de Jesus. Veja, esses são os nomes de cada um dos descendentes de Adão. Para nós não significa nada, mas se pegarmos o significado hebraico de cada um dos nomes, teremos isso daqui. Adão significa homem, Sete, assumia a posição de Enos, mortal, Cainã, sofrimento ou dor, Maalael, louvado Deus, Jered, descer, Enoque, ensinar, Matusalém, sua morte trará, Lameque, poderoso, e Noé, consolador. E agora, se juntarmos cada um desses significados, nós obtemos a seguinte frase: o ser humano assumiu a posição de mortal e de sofrimento, mas o louvado Deus descerá, ensinará, e sua morte trará o poderoso Consolador. Não é incrível isso?
Será que os judeus que não creem que Jesus é Deus iriam alterar a genealogia de Adão para colocarem ali uma profecia a respeito de Jesus, ainda por cima dizendo que ele é o próprio Deus? E existem muitos outros retratos de Jesus escondidos só nos primeiros capítulos de Gênesis. Esse não é o único, é preciso apenas revelar. O próximo retrato de Jesus está em Êxodo 26. Neste capítulo nós temos várias instruções para a construção do tabernáculo. E na realidade, cada parte do tabernáculo é um retrato de Jesus. Mas vamos ver mais especificamente um retrato que está no verso 14 de Êxodo 26, que fala sobre a cobertura do tabernáculo. E farás para a tenda uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelho, e sobre esta uma coberta de peles de... Eu deixei a última palavra em branco porque não existe um consenso aqui entre as traduções sobre que animal é esse. Eu encontrei 5 opções diferentes e sua Bíblia vai ter uma dessas 5. Algumas versões usam texugo, outras golfinho, outras foca e outras preferiram usar animais marinhos ou couro fino por não saberem de qual animal Deus estava falando. Talvez você esteja pensando que tanto faz que animal seja esse, mas será mesmo que Deus escolheu a pele de um animal sem nenhuma razão ou propósito? Se havia algum propósito na escolha do animal, qual desses animais você acha que foi? Qual desses animais representam a Cristo de alguma maneira? A pele do carneiro tingida de vermelho é até óbvio, mas o que o texugo, o golfinho ou a foca tem a ver com Cristo? Para ajudar você a decidir, vou mostrar um pequeno trecho de um vídeo. Observe com atenção. Estas imagens raras capturam o comportamento notável que deixou o texugo do mel famoso. Um texugo do mel macho caça uma biúta, uma cobra mortal capaz de matar um humano. O texugo está faminto o suficiente para arriscar levar uma mordida mortal. Ele dá um golpe com os dentes e mata a cobra. Mas no processo, ele foi mordido na bochecha e o veneno da cobra corre em suas veias. A vida escoa do texugo. Duas horas depois, ele volta dos mortos e continua o jantar. E aí, você acha que era a pele de texugo que cobria o tabernáculo? Você acha que o texugo representa Cristo de alguma maneira? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Você conseguiu ver o retrato de Cristo aqui ou você só está conseguindo ver no negativo? Só está conseguindo ver apenas instruções para a construção do tabernáculo? A terceira foto de Cristo que vamos revelar está em Números, capítulo 2. Aqui neste capítulo, Deus está dando instruções a respeito da organização do acampamento. O tabernáculo ficava no centro e ao redor dele, em cada um dos lados, ficavam 3 tribos. Então, de acordo com Números 2, a disposição das tribos era essa daqui. E além disso, nós temos também a quantidade de pessoas em cada uma das tribos. É verdade que ler todos esses detalhes e números não é muito agradável de se fazer, mas isso acontece porque nós estamos simplesmente olhando para o negativo e só conseguimos ver números. Mas vamos revelar essa foto agora. A partir do capítulo 22 de Números, nós temos a história de Balaão. Balaão havia sido contratado pelo rei dos Moabitas para amaldiçoar os israelitas. Depois de 2 tentativas sem sucesso de amaldiçoar, o rei o levou até o alto de um monte, de onde ele poderia ver todo o acampamento do povo de Israel, e assim o rei pensava que Balaão conseguiria finalmente amaldiçoar os israelitas. Só que quando Balaão viu o acampamento dos israelitas, a Bíblia relata em Números 24, verso 2, o seguinte: E levantando Balaão os seus olhos e vendo a Israel, que estava acampado segundo as suas tribos,
veio sobre ele o Espírito de Deus. O que será que Balaão viu que fez com que o Espírito de Deus viesse sobre ele? Observe que o número total de pessoas do lado esquerdo e do lado direito são praticamente iguais. Já na parte superior nós temos um menor número total de pessoas e na parte inferior nós temos um maior número. Se colocarmos esses números proporcionalmente ao redor do tabernáculo, então poderemos ter uma noção do que Balaão viu. E o que Balaão viu foi a cruz de Cristo. Com certeza ele não sabia o que significava essa cruz, mas quando ele olhou para a cruz, ele recebeu o Espírito de Deus e profetizou que uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. E possivelmente essa foi a profecia que levou os reis magos até Jesus quando ele nasceu. Você notou como todos os retratos de Jesus que vimos até agora estão relacionados com a cruz ou com a morte de Cristo? Note que até mesmo a posição dos móveis do tabernáculo formavam uma cruz. E o nosso último retrato de Cristo que iremos ver hoje está justamente na cruz do Calvário. Só que antes vamos tentar encontrar 5 pedras preciosas nesse caça-palavras. Vou dar um tempinho para você encontrar, mas se quiser pode pausar o vídeo para ficar mais fácil de encontrar. E então, foi fácil? Aqui está a palavra jade. Aqui está a palavra safira. Aqui está a palavra diamante. Aqui está a palavra rubi. E a palavra esmeralda, você achou? Ela é a mais difícil. Ela está aqui, na última linha, escrita ao contrário. E além dessas palavras, provavelmente você deve ter encontrado outras 2 pedras preciosas que eu coloquei de propósito e que não estavam relacionadas na lista. Você percebeu como a gente é capaz de encontrar palavras que são comuns para nós, independente da direção em que elas foram escritas? E por essa razão você conseguiu encontrar facilmente essas palavras. Mas provavelmente você nem notou ou ignorou as palavras que estavam em inglês e francês, não é? Justamente porque essas palavras não são comuns para você, mas para alguém que fala inglês ou francês seria fácil encontrá-las. E agora vamos para a nossa última fotografia, que está em João 19, versos 19 e 20. E Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Observe essas imagens e veja como eram feitas as placas romanas naquele tempo. Praticamente uma palavra era colocada embaixo da outra. E assim eu imagino que Pilatos escreveu mais ou menos assim a placa que estava sobre a cruz de Cristo. Talvez tenham sido 3 placas, uma para cada idioma, eu não sei. De qualquer forma, se você já viu alguma cruz numa igreja católica, deve ter visto a inscrição INRI escrito nela. Essa inscrição nada mais é que as iniciais em latim da frase Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Em grego, as iniciais seriam INB, como você pode ver. Mas o mais importante para nós aqui são as iniciais em hebraico dessa frase. E talvez deve ter sido isso que incomodou os sacerdotes. Se pegarmos as iniciais em hebraico de cima para baixo, como fizemos agora há pouco no caça-palavras, um judeu reconheceria imediatamente o tetagrama YHWH usado para representar o nome de Deus, Jeová. Será que Pilatos, que era um pagão, foi usado por Deus para escrever isso? Será que a mensagem que nós vimos na genealogia de Adão, de que Deus desceria do céu e morreria, estava sendo confirmada nessa inscrição feita por Pilatos? Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei maravilhado e pensei, se Pilatos foi usado pelo Espírito Santo para escrever isso, será que não haveria mais alguma coisa por trás dessa inscrição? Então eu imediatamente fui investigar. Eu coloquei a frase em hebraico dessa maneira, como em um caça-palavras, e fui procurar o significado da palavra formada em cada coluna. A primeira coluna, como já vimos, significa Yahvé ou Jeová. A segunda coluna significa habitante de Sunem ou Sunamita.
A terceira coluna significa sombra ou escurecer. A quarta coluna significa avaliar. E a quinta coluna significa mão ou mãos, se pegarmos as duas letras que ficaram sobrando, porque essas duas letras indicam apenas que a palavra está no plural. Então, quando eu vi esses significados aqui, eu meio que desanimei, mas não desisti. Eu então tive uma ideia. Primeiro eu fui ver o que significava a palavra Sunem. E eu descobri que Sunem significa lugar de descanso duplo. E assim, o significado da segunda palavra é habitante do lugar de descanso duplo. Depois eu procurei se as outras palavras apareciam juntas em algum outro verso do Antigo Testamento. E eu descobri apenas um verso onde aparece a palavra avaliar e a palavra mão juntas. Ele está em Levíticos 27:8, que diz: Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, será apresentado perante o sacerdote, que o avaliará conforme as posses daquele que tiver feito o voto. A palavra traduzida aqui como posses é a palavra mão no original. Então, em Levíticos 27, Deus está dando instruções a respeito do preço que deveria ser pago para resgatar uma pessoa. Eu pergunto, Jesus veio para resgatar alguém? Sim, ele veio para resgatar a igreja, que na Bíblia é representada por uma mulher. Interessante que o preço para resgatar uma mulher era de 30 ciclos, como está registrado no verso 4 de Levíticos 27. E o interessante foi que os sacerdotes deram exatamente 30 moedas para Judas, só que depois as 30 moedas foram devolvidas. E como Jesus não tinha dinheiro para resgatar a mulher, ele foi avaliado segundo as suas posses. Ele deu a única coisa que ele tinha, a sua própria vida, para resgatar a mulher. Então, se pegarmos o significado de cada uma das palavras que vimos aqui e trocarmos a palavra mão por posses, que é um dos seus significados, temos a seguinte frase: Jeová é um habitante do lugar de descanso duplo, ou seja, ele morreu, mas ele não morreu a morte natural que todos experimentam, mas ele experimentou a segunda morte, a morte dupla, ou seja, a morte eterna. E escureceu. Escureceu quando Jesus morreu? Sim. Ele foi avaliado segundo suas posses. O preço pago por Jesus para resgatar a mim e a você foi segundo as suas posses. O próprio Deus deu a própria vida. Eu não sei o que Jesus falou para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, mas eu sei que aquilo que Jesus disse fez o coração deles arder. E quando o coração de alguma pessoa arde, essa pessoa não fica indiferente, mas ela imediatamente compartilha o que descobriu com outras pessoas, da mesma forma que aqueles dois discípulos fizeram. Eu lanço um desafio para que você busque por outras fotografias de Jesus na Bíblia, e que essas fotografias possam fazer arder o seu coração. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima caminhada com Cristo.